Como lidar com o luto? Eu costumo dizer que não é lidar, é conviver todos os dias com o luto. O luto é um processo natural e multifacetado, né, que envolve a experiência de lidar com a perda de alguém ou com a falta de alguma coisa muito significativa na sua vida. O luto de perder algo é você ficar preso ao passado, que muita gente denota como depressão, que é você não viver nem o presente e nem o futuro. Você fica estagnado ao que se passou e tendo aqueles momentos de, vamos dizer, entre aspas, nostalgia, que eu não acho que seria, mas um nome muito próximo do que eu gostaria de falar sobre a depressão. Do você ficar preso ao passado, remoendo aquilo, vivendo aquilo e não consegue se adaptar à sua nova realidade, que é o presente. Quando você perde alguém, você passa pelas 5 fases, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação é quando você reporta de uma forma intuitiva a sua dor e você nega aquilo para você o tempo todo. A fase da raiva é a fase de você se sentir injustiçada, de você se sentir traída por tirar algo de você, alguém de você que você não merecia. A barganha é quando você tenta aliviar a sua dor e o desejo de rever aquela pessoa para poder te dar alívio, de dizer isso não aconteceu. Então você quer viver aquela dor, mas com saudade. A depressão é quando você chega no fundo do poço e você não consegue mais se levantar com tanta saudade, tanta falta que aquela pessoa, aquela situação faz para você. E por fim, a aceitação, que dá aquele ar de descanso, de dizer tudo bem, eu aceito conviver com essa dor, eu não tenho mais como lutar contra ela. Então, essa questão de que a gente precisa passar por essas fases é importante. Por exemplo, quando eu passei por essa fase, quando o meu ex-namorado faleceu num acidente de moto, engraçado, a gente não estava junto efetivamente, mas estávamos juntos. A gente costumava dizer que estamos sempre juntos e nunca separados. Foi quando eu nunca acreditei em carta psicografada, mas sempre respeitei a doutrina espírita. E no meu desespero de aceitação, eu fui procurar um centro espírita em São Paulo, que é muito respeitado, e obtive a carta psicografada dele. E, gente, era ele. E a gente fica pensando assim, como que os espíritos podem interferir na nossa vida para poder escrever? Coisas que estavam nessa carta, só eu sabia. Coisas significativas, pequenas, mas que para mim foi de uma imensidão incrível e isso trouxe paz para mim. Não estou dizendo que vocês têm que sair louco aí fazendo carta psicografada, não é isso. No meu caso, aliviou a minha dor e eu consegui conviver com o luto. Ah, Deise, mas quando seu pai faleceu, quando sua avó faleceu, você não teve esse tipo de luto? Tive. São lutos diferentes. Tem dor que dói mais, tem dor que dói menos, mas todas são significativas. Então, quando eu falo para vocês conviver com o luto, é porque não tem outra alternativa. Você vai ter que viver com o luto. Viver o luto é importante, porque é uma transição do que já se foi e o que você está encontrando um novo sentido para a sua vida. Então, viver o luto até o fim é importante. Quando eu digo viver o luto até o fim, é você passar por essas 5 fases que eu citei. É chorar, é ter raiva, é ter nostalgia, é se deprimir, mas tem uma hora que você vai ter que levantar, acordar e dizer, eu preciso seguir a minha vida. E você não viver esse luto te impede de você ser uma nova pessoa. É um processo entre viver o luto e se afundar com o luto. É uma escolha. Você precisa escolher. Então chore, fique louca, mas viva o luto até o final. E evite se isolar. E se for muito difícil para você viver esse luto sozinha, não tenha vergonha de pedir ajuda.
Pedir ajuda também é um momento de coragem. É você perceber que está num momento fragilizado, que não consegue sozinha, mas que você precisa de alguém ou de alguma coisa ou de algo para poder te ajudar a sair do fundo do poço que você está. Todos nós aqui na Terra temos um processo de evolução espiritual, mental. Mas se você não consegue fazer isso, precisa de ajuda, procure, busque. Então, eu tive a sorte de ter ajuda espiritual e muita. E foi a partir daí que eu também comecei a ter meu autoconhecimento, entender uma nova mulher que surgia dentro de mim. Então, quando você está diante do seu medo, diante dos seus problemas, principalmente ligado ao seu emocional, você precisa se desconectar para poder você se conectar de novo e entender que você é um ser humano e que você precisa sim se autoavaliar e entender que a vida pede mais. Então, não se sinta culpado por você seguir em frente depois de você ter tido um luto. O luto, você não vai acabar com ele. Ele vai viver dentro de você. É igual pessoas que são alcoólicos, que faz parte do grupo Alcoólicos Anônimos. Você não vai deixar de ser uma pessoa que viveu aquilo. Aquilo está marcado na sua vida. A mesma coisa, o luto está marcado na sua vida. Mas a partir daí, como é que você consegue conviver com isso? É um dia por cada vez. Você vai ter que conviver. Certo? Minha gente, um beijo, um cheiro para vocês. Se cuidem, se tratem bem, se amem, se perdoem. Porque somos seres humanos, estamos aqui para aprender, mas não cometer os mesmos erros. Certo? Um beijo, um cheiro para vocês.